Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores e radiovintes. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nesta noite nos abra o entendimento e as Escrituras para compreender a sua palavra e poder ver o sétimo selo e a obra de reclamação, que é o tema que temos para essa ocasião, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 6 diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar os aqui presentes. Nessa passagem nos fala sobre o sétimo selo deste livro selado com os 7 selos que aparecem em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, onde nos diz: E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono, ou seja, na destra de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Que livro tão importante é este dos 7 selos na mão direita de Deus no céu, que não tinha sido encontrado nenhum digno de tomar este livro e abri-lo? Esse livro é o livro da redenção. É o título de propriedade dos céus e da terra. E está na destra de Deus, e à medida que foram passando os anos e as eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse livro foi se cumprindo de etapa em etapa. E, porquanto é o título de propriedade de toda a criação, assim como uma pessoa, quando tem um título de propriedade, seja de um terreno, de uma propriedade qual for, seu nome aparece nesse livro, nesse título de propriedade ou escritura, e se essa pessoa foi objeto de uma invasão em sua propriedade, não importa o tempo, a pessoa faz a reclamação da sua propriedade no tribunal, na corte, e, embora os invasores tenham feito outro título de propriedade, outra escritura, para receber essa propriedade, o título de propriedade original mostra quem é o dono original.
E o dono original, se não vendeu para essa outra pessoa, pois a outra pessoa fez um título falso e no tribunal é visto, descobre qual é o título correto, válido e qual é o falso. E agora Deus, quando colocou o ser humano neste planeta Terra, deu este planeta Terra ao ser humano como herança. Deus é o dono de toda a criação, portanto, Ele é o Criador e é o dono, portanto, é Ele quem tem o título de propriedade, o qual tinha outorgado a Adão, mas com o pecado no Jardim do Éden, o título de propriedade regressou ao dono original, a Deus, e este planeta Terra ficou em forma ilegal nas mãos do diabo. O ser humano perdeu o direito à vida eterna, perdeu o direito a um corpo eterno, perdeu o direito à saúde eterna, perdeu o direito à juventude eterna e a todas as coisas eternas contidas no título de propriedade. E porquanto o ser humano não tem esse título de propriedade desde a sua queda, mas que permaneceu na destra de Deus, o ser humano nasce, cresce, vive uma temporada aqui na terra, comendo, bebendo, trabalhando e depois morre. Mas, enquanto isso acontece no meio da raça humana, Deus abriu uma porta à vida eterna, que é Cristo, e que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Ele é o caminho à vida eterna, Ele é o caminho ao Pai, Ele é a única verdade e Ele é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida, nos diz Jesus no capítulo 5 de São João e versículo 24. Passou da morte para a vida, porque o ser humano, quando nasce neste planeta Terra, nasce já com a morte, porque nasce para em seguida morrer. Vive uma temporada e depois morre, por causa do pecado original lá no Jardim do Éden. Mas tem a oportunidade de fazer contato com a vida eterna para assim ter vida eterna. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo, recebeu vida eterna. Nasceu no reino de Deus, nasceu no corpo místico de Cristo e, consequentemente, tem um corpo teofânico da sexta dimensão que é chamado também de o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e o defende. Agora, vejam vocês como começa para o ser humano o programa de redenção. E, para o último dia, corresponde para o ser humano, para aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo, e receberam o seu Espírito e, consequentemente, nasceram de novo, corresponde à transformação dos seus corpos se estiverem vivos e, se os seus corpos físicos morreram, corresponde a eles a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. E tudo isto corresponde ao tempo final, do qual Cristo falou no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, dizendo: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Vimos duas ocasiões nestes dois versículos onde Jesus Cristo diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma promessa para os crentes nele, que morreram fisicamente. E para os que estamos vivos, a promessa é que seremos transformados. Seremos transformados e então teremos um corpo eterno. Ou seja, regressaremos à vida eterna com um corpo eterno também, para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu reino. E reinar com Cristo por 1000 anos e, em seguida, por toda a eternidade. E é para o tempo final, o último dia, que Cristo assinalou que realizará a ressurreição dos mortos em Cristo. E qual é o último dia? Não é um dia de 24 horas, mas que, quando se fala de um dia diante do Senhor para os seres humanos, é um milênio. E, consequentemente, o último dia é o último milênio para os seres humanos. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz São Pedro falando do que é um dia diante do Senhor, e vamos ler para que tenha um quadro claro deste mistério dos últimos dias e o mistério do último dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Também, desta verdade, deu testemunho o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. Um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos. Quando Deus fala na sua palavra dos últimos dias, está falando dos últimos milênios para os seres humanos. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Por isso é que São Paulo e São Pedro, falando dos últimos dias, vejam o que diz São Pedro em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21, falando da forma em que fomos resgatados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, desde quando estava destinado Cristo para morrer na cruz do Calvário? Desde antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Foi manifestado nos últimos tempos Cristo, mas esse programa de redenção para Cristo morrer levando nossos pecados estava destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas vejam vocês, quando chegaram os últimos dias, ali foi manifestado o programa de redenção, onde Cristo teve o seu ministério de 3 anos e meio e ao final deste ministério morreu na cruz do Calvário, levando nossos pecados e nos limpando assim de todo pecado. São Paulo também, nos falando a respeito dos últimos dias, nos diz em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Quando diz São Paulo que Deus falou através de Jesus Cristo, nos últimos dias, e já transcorreram, já se passaram 2000 anos.
aproximadamente. E por que São Paulo diz que aqueles eram os últimos dias, quando Jesus estava sobre a terra? Porque os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. Vem que não há nenhuma contradição na Escritura? É que, para os seres humanos, de Cristo até aqui, transcorreram 2000 anos, mas diante de Deus, somente são 2 dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos e dos seres humanos. E agora, vejam vocês como na mesma semana nós temos o tipo e figura dos últimos dias, no 5º dia da semana, que é a quinta-feira, o 6º dia da semana, que é a sexta-feira, e o 7º dia da semana, que é o sábado. Estes 3 últimos dias da semana representam os 3 últimos milênios. E, em uma semana de Deus, diante de Deus, os 3 dias finais da semana tipificam ou representam esses 3 dias finais diante de Deus. E agora, vendo este mistério e vendo o que são realmente os últimos dias, vemos também que Paulo e Pedro estavam de acordo em que aqueles dias que Jesus viveu já eram os últimos dias. E ainda estamos vivendo os últimos dias, porque os últimos dias são o 5º, 6º e 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Já estamos no milênio, onde, em algum ano desse 7º milênio, a promessa de Cristo, e eu ressuscitarei no último dia, porque esse 7º milênio é o último dia diante de Deus e é chamado também o dia do Senhor, em algum ano desse 7º milênio, Cristo ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos. E os que estamos vivos, a promessa é a transformação. Transformará nossos corpos mortais. Essa é a promessa divina para ser cumprida no último dia. Agora, que coisas estarão acontecendo no último dia para que possa vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? A promessa, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 14 em diante, diz assim: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras de consolo para todos aqueles que creem em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pois para o último dia, Cristo estará manifestado com a aclamação, ou seja, grande brado, voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. Assim é como está prometida a vinda de Cristo, a vinda do Senhor para o último dia. E agora, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, nos fala também deste grande evento e nos diz que seremos a imagem e semelhança do segundo Adão.
Diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, de Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando será efetuada a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? Logo que a trombeta final, ou grande voz de trombeta, tenha dado sua mensagem, tenha soado. Essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que nos fala aqui a Escritura, é a trombeta do Evangelho do Reino, soando, ou seja, sendo pregada a mensagem do Evangelho do Reino no último dia. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora nós podemos ver que este é o tempo para a morte ser tirada dos filhos e filhas de Deus. Esse é o tempo para os filhos e filhas de Deus obterem a imortalidade no corpo, e obter assim um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este mistério encontramos que para este tempo final seria aberto para que pudéssemos compreender todas estas coisas que devem acontecer para que possa ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, da América do Norte. No livro de citações, essas citações estão tomadas de diferentes mensagens que ele pregou, e na página 47 do livro de citações em espanhol, o versículo 402, que é um extrato da mensagem às 10 virgens, pregado em 1960, diz assim, falando a respeito dessa trombeta final, ou grande voz de trombeta, e da ressurreição dos mortos em Cristo, diz: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aqueles que dormem, estes preciosos que selaram seu testemunho com sangue. Não impediremos ou estorvaremos, atrapalharemos aqueles que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Este algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permanecemos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho se irá, as rugas cessarão. Mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiro. Aqui temos um quadro claro do que será no último dia para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. A promessa é que soará a trombeta final, essa grande voz de trombeta. E isso é o Evangelho do Reino sendo pregado. É a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado, o Evangelho do Reino, e revelando o mistério da vinda do Senhor, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como Cristo prometeu, em São Mateus capítulo 16, onde nos diz no versículo 27 ao 28, da seguinte
maneira aí, quero lê-lo para que tenham aí tal, e como foi falado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Essa é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos é o maior mistério dos céus e da terra. E esse mistério é o mistério contido no sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, causou silêncio no céu, como por meia hora. Ou seja, que no céu, os anjos, os arcanjos, os querubins e serafins que adoravam a Deus e as pessoas que já estavam lá no céu deixaram de cantar, deixaram de adorar a Deus. Houve um silêncio, como por meia hora lá no céu. Meia hora do céu. E foi causado pelo quê? Pela abertura do sétimo selo lá no céu. Esse mistério contido no sétimo selo é a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio, que é o dia do Senhor, onde a promessa é que a trombeta final, ou grande voz de trombeta, soará, a trombeta do ano do jubileu. Tipifica essa trombeta final. A trombeta do ano do jubileu aparece em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, e soava no dia 10 do sétimo mês, no ano 50, ou seja, no ano do jubileu. Todas as propriedades que tinham sido tomadas dos verdadeiros herdeiros por causa de alguma dívida ou por causa de alguma venda, porquanto Deus diz que a terra é dele e a sua plenitude. A terra, diz Deus, não pode ser vendida para sempre. Portanto, no meio do povo hebreu, se vendia o terreno e, em seguida, no ano do jubileu, regressava ao seu dono original. Por isso, a venda das propriedades era de acordo aos anos que faltavam para o ano do jubileu. Se uma propriedade era vendida e faltavam 49 anos para o ano do jubileu, valia uma quantidade. Mas, se somente faltava um ano para o ano do jubileu, pois custava menos essa propriedade, porque aquele que a comprava somente podia tirar proveito dessa propriedade por um ano, e em seguida tinha que entregá-la no ano do jubileu. E isso está tipificando ou representando o que para este tempo final acontecerá com os filhos e filhas de Deus. Porque o ano do jubileu nos fala da liberação. Assim como ocorreu a liberação do povo hebreu lá no Egito, também ocorrerá a liberação de todos os filhos e filhas de Deus. Seremos liberados ou libertados e seremos livres da mortalidade ou da morte. Seremos livres da enfermidade. Seremos livres de tudo o que é temporário, porque obteremos um corpo eterno, seremos transformados e então seremos imortais, seremos pessoas com saúde eterna, com juventude eterna e com todo o poder divino que Deus outorgará aos seus filhos no tempo da redenção de nosso corpo mortal, a qual vem com a trombeta final, grande voz de trombeta. A trombeta que soava no ano do jubileu, no dia 10 do sétimo mês, a cada 50 anos, sua mensagem era que tinha chegado o ano do jubileu e proclamava a liberdade, proclamava a liberação para os escravos, proclamava a liberação para as propriedades e proclamava
o regresso das pessoas à sua família e à sua propriedade. Vamos ler aqui em Levítico, capítulo 25, e teremos aqui o quadro claro desta festa que era realizada no meio do povo hebreu, a qual refletiu o que Deus fará com seus filhos neste tempo final. E, em seguida, também reflete o que acontecerá depois do reino milenial. Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, diz: contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava com o sangue do bode para apresentá-lo diante de Deus no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e depois do templo que Salomão construiu. Através do que o sumo sacerdote fazia se apresentando com o sangue do bode ali, no lugar santíssimo, e colocando sobre o propiciatório, que é o trono de misericórdia, que é o assento de misericórdia ali no lugar santíssimo. Enquanto o sangue requerido é colocado ali. Se não for colocado ali o sangue requerido por Deus, então esse é um trono de juízo. E para o povo hebreu, encontramos que era juízo divino. Para o povo hebreu, se não colocassem ali o sangue da expiação no dia 10 do 7º mês de cada ano. E agora, encontramos que no ano do jubileu se tocava a trombeta de jubileu, de liberação, no mesmo dia em que se colocava a cada ano o sangue da expiação do bode no lugar santíssimo, para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Se não era efetuado esse sacrifício, essa expiação, o juízo divino viria sobre o povo hebreu. Agora, veja como se tocava a trombeta por toda a terra de Israel. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O que era proclamado? Liberdade em toda a terra a todos os seus moradores. Esse ano vos será de jubileu. E cada um de vós retornará à sua possessão, ou seja, à vossa herança. E cada um voltará à sua família. Pois toda pessoa que tinha sido vendida como escravo, ou por causa de alguma dívida, era entregue como pagamento dessa dívida no ano do jubileu. Essa pessoa ficava livre e regressava à sua família. E regressava à sua herança. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Ou seja, que cada um regressava à sua herança, a qual, de alguma forma, tinha perdido ou saído dela por alguma causa. E agora, este ano do jubileu atualizado, nos filhos e filhas de Deus, fará que regressemos à nossa herança de vida eterna com um corpo eterno, com saúde eterna, com juventude eterna e com poder divino, que é um poder eterno, para estar manifestado em cada um dos filhos e filhas de Deus. E todos termos um corpo eterno, um corpo glorificado, e todos sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isto é para ser cumprido sob o 7º selo e a obra de reclamação. Porque
Depois de passado todo este tempo, dos 49 anos, e depois chega-se ao ano 50, onde é o ano de redenção para a terra e para aqueles que vivem na terra de Israel e para aqueles que estavam escravos por alguma causa. Agora, vejam como nas festas que Deus deu ao povo hebreu está representado todo o programa divino que Deus realizaria. Vocês recordam da Páscoa, a qual celebraram no Egito para a saída do povo hebreu no Egito? O sangue do Cordeiro Pascual era colocado nos umbrais das portas da porta e dos postes da casa onde estava reunida a família, para que não entrasse a morte nessa casa, porque era um tempo, uma noite, em que a morte estaria matando todos os primogênitos no Egito. Mas a única coisa que livrava da morte os primogênitos era o sangue aplicado do Cordeiro Pascual e estar dentro desta casa comendo o Cordeiro Pascual. Em seguida, o povo hebreu realizava esta festa da Páscoa a cada ano, no mês primeiro. No dia 15 era a Páscoa e no dia 14 sacrificavam o Cordeiro Pascual à tarde. Ou seja, que na véspera da Páscoa morria o Cordeiro. E em seguida o levavam para dentro e o comiam assado. Vejam, não era na forma em que as pessoas queriam fazê-lo, mas na forma em que Deus tinha estabelecido. E o sangue tinha que estar aplicado no umbral e nos postes da porta dessa casa. E essa era a garantia de que os primogênitos que estavam dentro dessa casa não morreriam. Se houvesse um primogênito, não morreria. E se eram duas famílias que estavam unidas porque eram pequenas, o primogênito de cada uma dessa família também não morreria, pois estava na casa onde estava o sangue aplicado e onde estava o Cordeiro Pascual sendo comido. Cristo cumpriu esse tipo e figura e Ele é nosso Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. E o sangue de Cristo tem que estar aplicado em nossas almas e em nossos corações e nós estarmos comendo o Cordeiro. Cristo disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Agora vejam vocês como cada um como indivíduo, como uma casa, tem que ter o Cordeiro dentro da sua alma, do seu coração. A Cristo, tê-lo recebido como seu Salvador e tem que ter o seu sangue aplicado no umbral, nos marcos da porta do seu coração. E tem que, como sinal de que aplicou o sangue do Cordeiro em sua alma, em seu ser, tem que ter a vida desse sangue, que é a vida do Cordeiro de Deus, a qual é o Espírito Santo. Por isso Cristo disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Cristo a Nicodemos. E para isso é necessário crer em Cristo como seu Salvador, lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim, Ele entra em nosso ser, em nossa vida. E nós somos um templo para Deus, uma casa para Deus. E também estamos em um corpo místico de crente chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, o templo espiritual de Jesus Cristo. Nessa casa, vejam vocês,
É o lugar onde o sangue de Cristo está aplicado na porta. Cristo é a porta e aí o sangue do Cordeiro está aplicado. Entra-se nessa casa por essa porta e se recebe o Espírito de Cristo nessa casa e se entra a uma casa segura. Dentro está o alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus. Aí é onde comemos a carne do Filho do Homem e bebemos o seu sangue. Não é comer literalmente carne e beber sangue literal, como pensaram muitas pessoas daqueles que escutaram Cristo falar essas palavras. É, tendo recebido a Cristo como nosso Salvador e estar recebendo a sua palavra todos os dias da nossa vida e ter o sangue de Cristo aplicado em nossa alma. E ter a vida de Cristo manifestada em nossa vida. A vida de Cristo, o Espírito de Cristo. Agora vemos a casa segura onde Deus colocaria os seus filhos, os seus primogênitos. Esse é o lugar onde Ele chama e junta os seus escolhidos para tê-los aí seguros, para que não morram, mas que vivam eternamente. Não importa que o corpo físico morra. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí, nessa casa, a casa de Cristo, sua igreja, estamos seguros com vida eterna. E é aí, estando na igreja de Jesus Cristo, que, para o último dia, quando a trombeta de Deus, essa trombeta final, a trombeta do Evangelho do Reino, tiver dado toda a sua mensagem, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e a sua obra de reclamação, quando tiver sido dada toda essa mensagem, em seguida os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados, porque Cristo faz a obra de reclamação e reclama tudo o que Ele redimiu com seu sangue precioso. São Paulo, falando deste mistério da Igreja de Jesus Cristo e falando do povo hebreu, nos diz, em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 ao 28, diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios? E o que significa até que tenha entrado a plenitude dos gentios? Isso significa até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, até que tenha entrado a plenitude dos filhos e filhas de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, até o último dos escolhidos de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, tenha recebido sua redenção, até que o último dos escolhidos tenha entrado para ser membro do corpo místico de Cristo, porque Cristo está no trono de intercessão no céu, com o seu próprio sangue fazendo intercessão ali como sumo sacerdote, no templo que está no céu. Assim como fazia intercessão o sumo sacerdote no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Assim fazia o sumo sacerdote da ordem de Levi, ou Levítico. Assim fazia Arão e os descendentes de Arão. Assim faziam os sumos sacerdotes a cada ano. E agora, para
ministrar no templo que está no céu, o sumo sacerdote, vejam vocês, não é da ordem levítica, mas que é da ordem de Melquisedeque. É uma ordem eterna. Esse Melquisedeque que apareceu a Abraão, ao qual Abraão pagou os dízimos, e o qual deu pão e vinho a Abraão, e abençoou Abraão. Esse Melquisedeque é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque, o sacerdote do templo que está no céu, o sumo sacerdote, veio à terra em carne humana e foi conhecido pelo nome de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi conhecido pelo nome de Jesus e realizou o sacrifício como o fazia, como era feito pelo sumo sacerdote no templo. E em seguida, com o sangue deste sacrifício, entrou no lugar santíssimo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E como sumo sacerdote, apresentou o seu próprio sangue, o sangue do seu próprio sacrifício como Cordeiro de Deus. E no céu, por estes 2000 anos que passaram, tem feito intercessão sobre o propiciatório que é a cadeira ou assento de misericórdia no céu, onde está Deus. E ainda está ali fazendo intercessão por aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, até que entre até o último dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, tem os seus nomes escritos neste livro dos 7 selos. E quando entrar até o último dos escolhidos, ao corpo místico de Cristo, então terminará ou terá terminado a intercessão de Cristo no céu como sumo sacerdote com seu próprio sangue. E então sai do lugar de intercessão, faz a sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, toma o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abre no céu e o traz à sua igreja. É aberto para ser dado à sua igreja. E faz a reclamação de toda a herança divina. E, porquanto os eleitos de Deus são co-herdeiros com Cristo, são herdeiros de Deus, para os filhos e filhas de Deus receberem ou regressarem à sua herança e à sua posse e à sua família celestial. Vejam vocês, o ano do jubileu é atualizado neste tempo final. E Cristo nos reclama e estará nos colocando em um corpo eterno. E estará nos restaurando a vida eterna com o corpo eterno. Estará nos restaurando a nossa herança, a nossa propriedade, a tudo que Adão e Eva perderam na queda. Todos seremos restaurados e viveremos com Cristo por toda a eternidade, como reis e sacerdotes, como filhos do sumo sacerdote Melquisedeque, do sumo sacerdote do templo que está no céu. E por isso é que somos sacerdotes também da ordem celestial, da ordem do templo que está no céu. Não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. Assim como Cristo também não é sumo sacerdote da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu e por isso, por estes 2000 anos que transcorreram, ele tem feito intercessão no céu como sumo sacerdote do templo que está no céu. E ainda está ali fazendo intercessão. Mas em breve se completará o número dos escolhidos de Deus e terá entrado assim a plenitude dos gentios. E
Em seguida, aquele que estiver sujo, todavía. O sea que no habrá suje-se ainda, suje-se mais. Ou seja, que não haverá forma para con la sangre de Cristo. ser limpo Dice en el capítulo com o 22, sangue de verso Cristo. 11 de Apocalipsis, Diz no capítulo 22, versículo 11 de sea Apocalipse, injusto todavía. Y aquele el que é inmundo injusto, sea seja inmundo injusto todavía. ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, Todavía. santifique-se Ahora ainda, santifique-se mais. podemos ver Agora, que vendrá un podemos ver en donde ya que virá um no momento habrá más oportunidad onde para los seres humanos, já não haverá oportunidade para os seres humanos obterem sino que tendrán que misericórdia, atenerse mas a los juicios divinos que que saldrán terão que se ater del trono de Dios aos juízos divinos que sairão do trono de Deus, do lugar santíssimo do templo, y esto está que está no mostrado céu. en Apocalipsis E isso está mostrado em Apocalipse, capítulo 8, cuando el 8, séptimo sello es abierto en el cielo. quando o Dice, sétimo selo é aberto no céu. el Diz, ángel tomó el incensario, o versículo 5 diz, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e voces y relámpagos lançou y un terremoto. sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. En el templo que está Do en el trono cielo, de ¿qué Deus, está saliendo? no templo que está no céu. Está saliendo, O que está están saindo? saliendo truenos, voces, E relámpagos, estão saindo trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso fala dos juízos divinos para a raça humana no último dia. Por isso é en que el também, capítulo 11 no capítulo del Apocalipsis, verso 15 en 11, adelante, do Apocalipse, versículo 15 em diante, dice así. nos El diz séptimo ángel tocó assim: la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que será, porque tomaste teu grande poder e reinaste. Isso é quando Cristo toma esse título de propriedade. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Nos fala de bênçãos para os santos, para os profetas, para os justos, para os grandes e pequenos. Isso nos fala da ceia, das bodas do Cordeiro no céu, onde Cristo estará repartindo seus galardões a todos os profetas, os santos, os apóstolos, a todos os crentes em Cristo. Nessa grande festa da ceia, das bodas do Cordeiro, a qual, sempre em uma boda terrena, é chamada a recepção. A boda é realizada em um lugar, e em seguida, a recepção é realizada onde tem a comida e os presentes. E quem recebe mais presentes, quem é? Pois a noiva. A noiva é a que mais recebe presentes. Agora vejam como a ceia das bodas do Cordeiro será no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Cristo disse: na casa de meu Pai muitas moradas é. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Essa é a sua segunda vinda, com seus anjos. E vos levarei para mim mesmo. Por que a mim mesmo? Porque somos o seu corpo místico de crentes. Vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E assim nos levará à casa do nosso Pai Celestial. E,
estaremos en esa gran fiesta de la cena de las bodas Enquanto estivermos nessa planeta Tierra completo estará pasando ceia das bodas do Cordeiro, o planeta Terra completo estará passando pela etapa dos 3 anos e meio do juízo divino, chamados os juízos divinos da grande tribulação, ou pragas, onde a ira de Deus será derramada. Esse é o dia de vingança do nosso Deus para aqueles que destroem a terra. Esse é o dia de vingança do nosso Deus para aqueles que não aproveitaram o tempo recebendo a Cristo como seu Salvador. Esse é o dia de vingança do nosso Deus pelo qual passarão todas as pessoas que não tiverem Cristo em Cristo como seu Salvador, lavado seus pecados no sangue de Cristo e recebido o Espírito de Cristo. Consequentemente, aparecem sem azeite em suas lâmpadas, representados nas virgens insensatas ou virgens fátuas, nécias. Mas aqueles que terão crido em Cristo como seu Salvador, lavado seus pecados, sangue de Cristo e recebido o seu Espírito Santo, aparecem como as virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas. E o que aconteceu com as virgens prudentes na vinda do Filho do Homem? Em São Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13, diz: E tendo elas ido comprar azeite, certamente as virgens insensatas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quais são as que estavam preparadas? As que tinham azeite em suas lâmpadas, as que tinham recebido o Espírito de Cristo e, consequentemente, tinham recebido o novo nascimento e já tinham entrado assim ao corpo místico de Cristo. E estavam dentro da casa onde o Cordeiro Pascual estava e onde estava o sangue do Cordeiro aplicado. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o Filho do Homem vindo com seus anjos é o esposo vindo. E as virgens prudentes são as que entram com o esposo, recebem a segunda vinda de Cristo com seus anjos e entram a essa união com Cristo. Entram a essa união chamada bodas. Porque o que são as bodas? É a união de 2 seres que se amam, de um homem e de uma mulher. E quando se casam, essas 2 pessoas se tornam uma só carne. E assim é com Cristo e sua igreja nas bodas do Cordeiro, onde entram as virgens prudentes com o esposo, entram as bodas e se fecha a porta. Cristo é a porta de entrada à dispensação da graça. Cristo é a porta de entrada ao templo espiritual de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Cristo é a porta de entrada ao aprisco do Senhor, que é a sua igreja. E quando tiver entrado todas as ovelhas ao aprisco, se fechará a porta. Quando tiver entrado ao corpo místico de Cristo, todos os escolhidos, se fechará essa porta e ninguém mais poderá entrar por ela para receber salvação. Quando tiver entrado até o último dos escolhidos, entrou então a plenitude dos gentios. E já a porta será fechada. Como será fechada essa porta? Conforme a palavra de Deus, essa porta será fechada por aquele que terá a comissão
divina para fechar essa porta. Na parábola do servo fiel e prudente e do mordomo fiel e prudente, encontramos algo muito importante que não devemos deixar passar desapercebido, pois aí está expresso um mistério muito grande, e esse mistério de onde Deus coloca os seus filhos, os seus escolhidos, de era em era. Onde os coloca? Em sua casa, a casa de Deus, que é a sua igreja. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, nos diz da seguinte maneira, e vamos ler capítulo 3, versículo 5 ao 6. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Vejam qual é a casa de Deus. Deus já não tem aquela casa chamada tabernáculo que Moisés construiu no meio do povo hebreu. Também não tem aquela casa chamada templo que construiu o rei Salomão. Aquelas foram casas terrenas e temporárias. Mas Cristo, nosso Senhor, esteve construindo uma casa para Deus, com pedras vivas, com seres humanos, e essa casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo para a morada de Deus em espírito nessa casa. Disso nos falou São Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, e versículos 19 ao 22, e nos diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Muitas pessoas talvez desejaram ser um membro da família real da Inglaterra, ou da França, ou de alguma nação importante, para dizer, eu sou da realeza. Mas olhem, a realeza verdadeira e eterna é a realeza divina. E Deus é o Rei eterno. E tem filhos. Portanto, esses filhos que são os membros da família de Deus são a realeza do universo completo. E ser parte dessa família divina é a maior coisa que você pode ser. O seu nome tem estado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que não é que a pessoa quer, mas que já pertence a essa família desde antes da fundação do mundo, mas ainda não tinha sido manifestado na Terra em carne humana ainda. Assim como você, quanto ao seu corpo físico, veio através de uma família terrena, mas antes de aparecer, você já estava nessa família. Você estava nos lombos de seu pai. E através da união de seu pai com a sua mãe, você veio obter um corpo físico, no qual apareceu na terra. Mas tudo isso é temporário. O que é eterno é o divino. Portanto, se sua alma vem de Deus, você é um filho de Deus. E Cristo veio para redimir você e a mim, para assim que pudéssemos regressar à nossa família celestial, à nossa herança celestial e a todo o poder celestial que corresponde à família real celestial, para reinar durante o reino milenial e por toda a eternidade. E este reino não somente cobrirá o planeta Terra, mas o universo completo.
porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo, como filho de Abraão, é herdeiro ao território de Israel. E nós, como filhos de Abraão, somos co-herdeiros com Cristo. Porque todos aqueles que são da fé de Abraão, todos aqueles que são da fé em Cristo são filhos de Abraão. Portanto, somos filhos de Abraão e, consequentemente, herdeiros desta terra que Deus deu a Abraão. E por isso é que vamos estar vivendo neste território também com Cristo. E Cristo é herdeiro, o herdeiro como filho de Abraão a esse território. E ele é filho de Davi. E como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono de Davi. E por isso o trono de Davi, o arcanjo Gabriel disse que seria o trono que ele herdaria. Diz que Deus lhe daria o trono de Davi. E nós, porquanto pertencemos a essa casa de Davi, através de ter nascido, através de Cristo, através do novo nascimento ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito, agora, vejam vocês, pertencemos à casa da realeza. Pertencemos à realeza de Davi, para reinar com Cristo nesse glorioso reino de Davi, restaurado na terra, que estará restaurado no glorioso reino milenial, ou seja, no 7º milênio. E somos herdeiros desse reino com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Cristo, como Filho do Homem, é herdeiro ao planeta Terra completo, para reinar sobre o planeta Terra completo. E, porquanto nós somos filhos dele, pois nos corresponde também esse privilégio. E reinaremos com Cristo sobre o planeta Terra completo, como reis e sacerdotes. A ordem de Melquisedeque, vejam vocês, cobre a parte religiosa e a parte política também. E como Filho de Deus, Cristo é o herdeiro dos céus e da terra. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo dos céus e da terra também. Por isso, o reino de Cristo será a nível do universo completo. Será o planeta Terra e todos os demais planetas, o universo completo. Mas tem que começar aqui na Terra esse reino. Agora vejam. Continua dizendo São Paulo, nos disse que somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Somos colocados no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, para a morada de Deus, em espírito, em sua igreja e em cada um de nós, como indivíduo. E agora vejam vocês, o mistério desse templo, composto por seres humanos,
los nombres de las personas que pertenecen a ese templo Os espiritual nomes das pessoas que pertencem a esse templo espiritual estão escritos nesse livro dos selos, nesse livro de la vida chamado o del livro Cordero. da Él toma vida ese libro, lo abre en do el cielo, Cordeiro. E ele toma esse livro, o abre no céu e o traz à terra. E faz assim a sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, nosotros para assim regresar a la vida nós eterna. regressarmos Restaurados à vida eterna. Ser restaurados à vida eterna. Página 166 del libro de citas. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 166 do livro de citações, parágrafo 1485. Esta página Agora eu página estava ficando... Vamos ver. de 100. Vamos ler. Leamos este texto. Nos habla Vamos acerca de ler la este trompeta, texto. Nos fala sobre a trombeta final. de la resurrección de los muertos en Cristo. Nos fala da ressurreição dos mortos em Cristo. De este E gran nos fala evento prometido, deste grande evento prometido postrero. para este último dia, Es el evento más grande de todos los eventos prometidos. é o maior evento de todos os eventos prometidos. E quando nos fala deste grande evento, nos diz que a trombeta final, Sonará, essa trombeta de y los Deus, muertos en soará, Cristo resucitarán. e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esa trompeta Agora, final, essa o gran trombeta voz de trompeta, final, así ou como grande voz de trombeta, el séptimo assim sello, como será o sétimo venida selo será del Señor. a vinda Sonará, do Senhor. y los muertos Soará. en Cristo se E os levantarán mortos em primero, Cristo y luego se nosotros los que levantarão vivimos primeiro, seremos transformados. e em seguida Página nós, os que vivemos, seremos transformados. Página 130. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A trombeta, o que é que revela? O que é que soa? A vinda do Senhor revela, a vinda do Senhor revela o mistério da segunda vinda de Cristo. E assim, o sétimo selo, que é a vinda de Cristo, se cumpre e se realiza a obra de reclamação para a nossa restauração à vida eterna. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite. Amigos e irmãos presentes, radioouvintes e telespectadores, dando testemunho do sétimo selo e sua obra de reclamação. Que Deus os abençoe e guarde a todos.